tratar hoje, nesta aula, sobre uma introdução ao modelo de crescimento de longo prazo, conhecido como modelo clássico de Solow ou modelo de Solow. Então nós temos aqui este simpático senhor, na teoria econômica do crescimento, ele é um modelo neoclássico de crescimento de longo prazo, certo? O nome foi dado em homenagem ao Prêmio de Ciências Econômicas do seu autor chamado Roberto Solow, por isso ele é conhecido como modelo de Solow. E o que faz esse modelo? Qual o objetivo dele? O que ele estuda então? Ele tem a preocupação de estudar o crescimento da economia de um país ao longo prazo. Vamos falar aí de um horizonte aí de 15, 20, 30, 40, 50 anos ou até mais. Então, ele apresentou como fonte de crescimento econômico basicamente a acumulação de capital, que é representado pela letra K maiúscula, o crescimento da força de trabalho, veremos posteriormente, representado pela letra L maiúscula, e as alterações nas fontes tecnológicas do país. Solow ele considerou que o progresso técnico, também chamado de tecnologia, o progresso tecnológico, ele é um fator exógeno ao seu modelo. Por quê? Porque as empresas por si, elas não estão produzindo a tecnologia que necessariamente elas usam. Ele supôs naquele momento que as empresas elas atuam num ambiente de concorrência perfeita, de livre concorrência, e por isso a tecnologia já está disponível aí ao uso das empresas. Então o que vai fazer uma economia crescer ao longo do tempo é o acúmulo de capital e o acúmulo também de mão de obra. Então ele se preocupou em demonstrar como o PIB per capita é uma função crescente da razão entre capital e trabalho. PIB, todos sabemos que é o produto interno do país, tá? É tudo aquilo que o país produz, tá? Em termos de renda, ou seja, tudo que ele produziu. Máquinas, aviões, automóveis, produtos agrícolas, vestuário, serviços, tudo. E vamos vender toda essa produção e transformar então ela em dinheiro. Nós temos aquilo que chamamos de renda nacional, de PIB, Produto Interno Bruto. Per capita significa por cabeça, então nós vamos pegar o PIB nacional e dividir pela população nacional para termos então o PIB per capita, tá? Semelhante a isso temos o PIB por trabalhador, que é quando pegamos toda a renda nacional e dividimos somente pelo contingente populacional que está trabalhando na economia formal, tá? Chamamos isso de população economicamente ativa. E tanto o PIB per capita como o PIB por trabalhador é uma função crescente do capital, tá? Isso ao longo do tempo, ou seja, à medida que a renda nacional cresce, o PIB per capita ou por trabalhador também tende a crescer. Nós vemos isso como um exemplo. Olha só, nós temos aqui a década de 90, nós temos o PIB nacional daqui do Brasil para a década de 90 e temos também o PIB por trabalhador. Ou seja, pegamos esse PIB e dividimos pelo número de trabalhadores pertencentes à população economicamente ativa ao longo da década de 90. E plotamos num gráfico de linhas. O que vemos é que tanto o PIB nacional como o PIB por trabalhador, eles apresentam um comportamento crescente ao longo do tempo. Logo, nós temos que o PIB per capita ou o PIB por trabalhador é uma função crescente do acúmulo de capital. Então a força de trabalho ela vai crescer a uma taxa natural, ou seja, as empresas elas não se preocupam em produzir força de trabalho. Elas simplesmente demandam trabalhadores, ofertam serviços, empregos e assim demandam força de trabalho, trabalhadores. Só que o contingente das pessoas que trabalham, dos trabalhadores, cresce naturalmente de acordo com o crescimento populacional, com mais pessoas crescendo no país. Então, por isso que a força de trabalho ela é considerada também como um fator exógeno, ela cresce naturalmente. E aí, o que vai ser necessário para manter essa força de trabalho ao longo do tempo? Quantidade de poupança, ou seja, de dinheiro que se converte em investimento. Uma pessoa ela vai se preocupar em abrir a sua empresa, montar o seu negócio. Para isso ela vai precisar de dinheiro para investir nesse negócio, em toda a infraestrutura, na aquisição de maquinários, pagar funcionários ali nos primeiros meses de atuação e tudo mais. Ou seja, é necessário poupança para a manutenção da força de trabalho ao longo do tempo, tá? Que deve ser utilizada para equipar os novos trabalhadores com uma quantidade de capital per capita, ou seja, por cabeça, tá? E a outra parte da poupança ela vai ser utilizada para garantir
a não depreciação do capital. O que é isso? O capital físico, por exemplo, máquinas, estrutura de prédios, imóveis, com o tempo se deprecia, vai perdendo valor, vai se desgastando, ficando velho, enfim, até o momento que não é possível mais utilizar. Compra-se uma máquina, um caminhão, ele tem um prazo de vida útil de, sei lá, 20 anos. Daqui 20 anos, ou ele desvalorizou por completo, não tem mais uso, ou ele pode até ser vendido por um valor residual. Mas o que a gente vê é que o capital, de um modo geral, ele se deprecia. Para isso, uma parte da poupança nacional ela vai ter que ser convertida em investimento para manter esse capital ao longo do tempo, para que ele não se deprecie na sua totalidade. Em síntese, o capital velho depreciado vai ser substituído por capital novo. Um prédio velho que tem que ser derrubado vai ser substituído por um prédio novo, máquinas velhas vão ser substituídas por máquinas novas e por aí vai. Então, a parte da poupança destinada a equipar novos trabalhadores, a primeira parte da poupança é chamada de alargamento do capital. Ou seja, é ela que vai expandir a força de trabalho. Porque se uma empresa não tem dinheiro para pagar um funcionário, como que ela vai atrair trabalhadores? Então é destinado uma parte da poupança nacional à contratação de pessoas, tá? À expansão da mão de obra. Já a outra parte da poupança ela é utilizada para aumentar a razão capital-trabalho, que se chama de aprofundamento de capital, que já foi falado, para que o capital ele não se deprecie na íntegra. Vai chegar um momento que a economia vai crescer a um ponto que ela vai estacionar, não vai mais crescer. E aí o Solow chamou esse ponto de estado estacionário da economia. E aí vai ser necessário o quê, meu caro? Qual é a solução para resolver esse problema? Mais injeção de capital, mais poupança, aliás, mais investimento, dinheiro derivado de poupança acumulada para fazer com que a economia continue se expandindo, se alargando. E aí o capital por trabalhador tem um rendimento decrescente. Por que ele tem um rendimento decrescente? Porque tudo tem limite, o trabalhador tem limite. Vai chegar um momento que você vai injetando capital, dinheiro nele, coloque um trabalhador para cuidar de máquinas. De repente ele dê conta de cuidar, por exemplo, de 3 máquinas. Não adianta colocar a 4ª máquina para ele. Tá? Ele não vai conseguir apresentar o mesmo retorno, o mesmo rendimento. Vai chegar um momento que a capacidade produtiva desse trabalhador, a gente chama isso de produtividade, ela se esgota, ela vai se exaurir. Então não adianta, vai chegar um momento que você já tomou 100% das forças do trabalhador, esgotou 100% das energias dele. Então por isso que entendemos que o rendimento por trabalhador do capital que injetamos nele, ele é decrescente sim. Vai chegar um momento que não adianta mais colocar, que ele não vai responder, dar retornos na mesma magnitude da injeção de capital por trabalhador. E assim, o condicionante do crescimento econômico é a taxa de crescimento da força de trabalho. Ou seja, vamos colocando poupança, dinheiro, tá? Para aumentar o número de trabalhadores, a economia vai crescendo, mas cresce até o ponto que já falamos, que é o ponto conhecido como estado estacionário. A economia estaciona, parou, a partir dali ela não cresce mais, ela apenas se mantém. E aí somente uma nova injeção de capital por meio de poupança acumulada fará a economia crescer novamente a um novo estado estacionário. Ok?